Olá, eu sou o professor Alexandre, da área de matemática, e venho conversar com vocês um pouquinho sobre o conceito de notação científica, que contempla a habilidade e competência de código EF09MA18, que é reconhecer e empregar unidades usadas para expressar medidas muito grandes ou medidas muito pequenas, tais como distância entre planetas, sistemas solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de armazenamento de computadores, entre tantas outras utilidades, provando aí que a matemática, mais uma vez, vem para facilitar e simplificar nossa vida. Só que para a gente entender o conceito de notação científica, como que eu escrevo um número muito grande ou um número muito pequeno padronizado na escrita científica, a gente precisa voltar um pouquinho em aulas anteriores, que fala sobre as propriedades da potenciação, mais especificamente nas potências de base 10, onde eu tenho um número a elevado a n, onde a é a base e n é o expoente. Então, dei alguns exemplos aqui na nossa luzinha: 10 elevado ao cubo, 10 ao quadrado, 10 elevado ao cubo, todo mundo sabe aí, número 1000, né? 10 ao quadrado, 100. Então, 10 elevado a um número, um expoente negativo, a gente inverte e esse expoente passa a ser positivo. Então, 10 elevado a menos 1 é exatamente igual a 1 décimo. 10 elevado a menos 2 igual a 1 centésimo e assim sucessivamente. Percebam que existe um padrão, né, do expoente e a quantidade de zeros quando a gente calcula a potência. 10 elevado ao cubo, ao expoente é 3, percebo que no cálculo da potência, o número 1 acompanhado de 3 zeros. 10 elevado ao quadrado, o número 1 acompanhado de 2 zeros, e assim se repete esse padrão. Então, a gente entendendo esse conceito de potências de base 10, fica mais fácil partir para a notação científica. E a notação científica nada mais é do que pegar um número muito grande ou um número muito pequeno com muitos algarismos e escrever ele de uma maneira que ele fique entre o número 1, né, igual a 1 ou maior que o 1 e menor que o 10, entre esses números naturais aí, para ficar uma coisinha mais padronizada. Então, dei alguns exemplos aqui na nossa luzinha, voltando para a luzinha ali, ó. A gente tem o 30, que é exatamente igual a 3 vezes 10 elevado a 1 potência, o 200, que é igual a 2 vezes 10 ao quadrado, que é 2 vezes 100, os 5 milhões, a gente percebe aqui que os 5 milhões ele acompanha 6 zeros, então 5 vezes 10 elevado a sexta, e tem um macetezinho aí para a gente entender essa movimentação de vírgula, né? Então, quando o número ele é muito grande, no caso aqui os 5 milhões, ó, eu quero converter ele em notação científica e deixar ele o número entre o 1 e o 10. Então, eu olho o número 5 milhões, vejo o número inteiro aqui, o primeiro aqui, ó, o 5, e é esse 5 que eu vou utilizar para escrever ele como o número que vai ficar entre o 1 e o 10. Então, eu vou escrever 5 vezes, aí eu vou utilizar a potência de base 10, vezes 10 elevado à sexta potência. Então, percebo que no final dos 5 milhões aqui, eu coloquei uma vírgulazinha, ela não era para estar aí, mas subentende-se que a vírgula está depois do último algarismo de um número, e eu quero movimentar essa vírgula até chegar lá no 5, ó. Então a gente anda 6 casinhas decimais, por isso o expoente número 6 acompanhando o 10 ali. Quando eu movimento a minha vírgula da direita para a esquerda, o meu expoente da base 10 é positivo. Quando eu movimento a minha vírgula do lado esquerdo para o lado direito, eu conto as casas decimais e o sinal do expoente vai ser negativo. Então, como acontece com o caso aí, o 4 décimos de milésimos, que é um número pequeno, né? Então, eu vou movimentar a minha vírgula, deslocar a minha vírgula da esquerda para a direita 4 casinhas. Então, o número 4 décimos de milésimos, colocando ele entre o 1 e o 10, ele vai ser o número 4, vezes a potência de base 10, aí 10 elevado a menos 4. O expoente negativo, porque eu movimentei minha vírgula da esquerda para a direita, e o expoente 4, por ter passado por 4 casinhas decimais. E assim que a gente escreve um número na notação científica. Aproveitando esse gancho aí um pouco de ciência e modernidade, eu coletei algumas informações de algumas redes de jornalismo que informaram que alguns cientistas internacionais fizeram uma coleta de dados e eles perceberam que existe cerca de um pouco mais de 170 trilhões de partículas de plástico espalhados nos oceanos. E se a gente juntasse isso tudo, todos esses plásticos num local só, daria um pouco mais de 2,3 milhões de toneladas de plástico nos oceanos. Então, convocando vocês aí, né, fazendo um levante para a gente se preocupar
com o meio ambiente. Então, na hora de colocar o lixo na rua, tentar separar o que é orgânico, o que é material reciclado, plástico, papel, essas coisas, para a gente poder ter um planeta um pouco mais favorável à nossa vida para as futuras gerações. Então, continuando aí, eu trouxe esse número escrito de forma usual, 170 trilhões de partículas de plástico e 2 milhões e 300 mil toneladas de plásticos nos oceanos aí. Então, vou deixar um desafio para vocês. Como é que eu escreveria esses dois números aí de forma de notação científica? Vai ficar para o finalzinho da aula. Falando um pouquinho mais sobre notação científica, tenho mais alguns exemplos aqui de como que a gente converte o número de notação científica, né? O 0,000076, ó, o 7,6 é o número que está entre 1 e o 10, vezes 10 elevado a menos 5, pois desloquei a minha vírgula da esquerda para a direita, 5 casinhas decimais, e assim sucessivamente. Falando de números muito pequenos, a gente tem aí o nanômetro, que é a unidade de medida de objetos, partículas muito pequenas, que representa 1 bilionésimo do metro. Nanômetro, unidade de medida de comprimento de símbolo nm, equivalente a 10 elevado a menos 9 metros. Tem uma tabelinha aqui embaixo mostrando como é a conversão deles também. E o nanômetro é uma unidade de medida equivalente a 1 bilionésimo de um metro e tem grande relevância na indústria de semicondutoras, na parte de inteligência artificial, de computação. Também é uma medida de equipamentos muito pequenininhos, né? Então, deixando para vocês aí escrever em forma de notação científica a quantidade de partículas de plástico no oceano e sua quantidade em toneladas para a próxima aula. E o que a gente aprendeu hoje? Aprendemos a escrever números muito grandes ou muito pequenos em notação científica. Muito obrigado.